Olá pessoal, tudo bem? Todo dia a gente vê na TV alguém falando sobre alimentação saudável. Mas você sabe realmente se alimentar adequadamente? Será que tudo que você está comendo e acha que faz bem realmente faz? Hoje eu vou te mostrar 3 tipos de alimentos que você deve consumir para melhorar a saúde do teu coração. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca-passo. Hoje eu vou te mostrar 3 tipos de alimentos que devem fazer parte do seu dia a dia, que você deve consumir para manter o teu coração o mais saudável possível. Você sabe que seu coração é o seu motor. Imagina que seu carro ele funciona a gasolina. Se você ficar abastecendo então seu carro com gasolina de má qualidade, gasolina adulterada, ou abastecendo com álcool, que eu sei até que muita gente faz, uma hora ele vai começar a dar problema. Com o nosso coração é a mesma coisa. Se você não consome alimentos de alta qualidade, alimentos cardioprotetores, uma hora o seu coração vai começar a pifar. É a mesma coisa do motor do carro. Combustível ruim, motor ruim. Então, quais alimentos você deve consumir para evitar que tenha problemas cardíacos no futuro, como um infarto ou insuficiência cardíaca? Vou falar aqui para vocês 3 tipos de alimentos que você precisa consumir para manter o seu motor sempre bem lubrificado, 100% saudável. Alimento número 1, coma muita fibra. A gente sabe que as fibras impedem a absorção de gorduras maléficas para o nosso corpo. Se a gordura não entra no nosso corpo, ele não vai entupir nossas artérias. Bem fácil de entender, né? Então as fibras, elas formam como se fosse uma malha que ela gruda nas gorduras e impede a absorção delas pelo nosso intestino. Além disso, as fibras reduzem a velocidade de absorção de glicose pelo nosso corpo, evitando aqueles picos de insulina e controlando melhor a nossa glicose, evitando até o diabetes. Mais uma ação benéfica das fibras é que elas atuam no mecanismo de saciedade. Se você se sente satisfeito, a fome diminui e você acaba comendo menos besteira, certo? Então, quais os exemplos de fibras do nosso dia a dia? São cereais como farelo de trigo, farinha de centeio, aveia, arroz integral, as verduras, que é o brócolis, cenoura, batata doce, alface, as frutas como abacate, goiaba, laranja, banana, as sementes como a linhaça, as amêndoas, as castanhas. Enfim, tem uma infinidade de alimentos ricos em fibras e se eu esqueci de citar algum aqui, você deixa nos comentários. Então vamos para o número 2. Prefira sempre gorduras de boa qualidade. Mas doutor, gorduras não são todas ruins? A gente sabe que as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas são mais saudáveis em relação às gorduras que são saturadas. Então prefiro o consumo de azeite extra virgem, do abacate, castanhas oleaginosas como as amêndoas, avelã, as nozes, a castanha de caju, os peixes ricos em ômega 3 como a sardinha, o atum e o salmão. Enfim, muita opção aí de gordura boa. Se você consome gorduras boas, o seu colesterol diminui. Se o colesterol cai, a chance de infartar diminui. Simples assim, né? Evite então a gordurinha da carne vermelha, a pele do frango, o excesso da gordura da carne de porco, que eles vão ajudar a aumentar o teu colesterol e podem levar ao aumento do processo de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas coronárias. Alimento número 3, ingira pouco sal. O sal está diretamente relacionado com a hipertensão arterial. Quanto mais sal você consome, mais alta fica a tua pressão e maior o risco de infartar no futuro ou até desenvolver insuficiência cardíaca. O que você vai fazer então? Consumir alimentos ricos em potássio. Esses alimentos vão ajudar no controle da sua pressão. Os exemplos de alimentos ricos em potássio são semente de girassol torrada, uva passa, amêndoas, leguminosas como feijão e ervilha,
vegetais que são mais escuros, espinafre, brócolis, frutas como banana, mamão, melão, verdura como batata, beterraba, tomate, cenoura. E o que você vai evitar? Principalmente os alimentos muito processados e salgados, como presunto, mortadela, a copa, os embutidos em geral, os enlatados, as frituras, os salgadinhos. Lembrando que a alimentação e a formulação de um cardápio deve ser feita sempre que possível por uma nutricionista. Se você tem diabetes, você vai ter que reduzir o consumo de carboidrato. Se você tem o LDL colesterol elevado, vai ter que reduzir as gorduras de origem animal. Se você tem pressão alta, vai ter que reduzir o sal da dieta. Enfim, para cada problema existe uma alimentação personalizada, ok? Você viu então quanto tipo de comida você pode comer para manter o teu coração saudável? Viu como você pode se alimentar bem e comer comida bem gostosa, bem saborosa, mesmo elas sendo absolutamente nutritivas? Só depende de você. Então, se você gostou do vídeo e tem certeza que ele pode ajudar muitas pessoas, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, pelo menos mais 3 pessoas veem o vídeo. Isso vai ajudar cada vez mais as pessoas a se cuidarem. Então é de extrema importância compartilhar o vídeo, tá ok? Deixa também o seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Assim você com certeza estará ajudando, tá ok? Bom, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.